Olá! A nossa mensagem de hoje vem de 2 Reis, capítulo 9, versículo 1 em diante, e diz o seguinte: Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um membro do grupo de profetas e lhe disse: Prepare-se para viajar, e leve essa vasilha de óleo. Vá a Ramote-Gileade e procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Chame-o a uma sala à parte, longe de seus companheiros, e derrame o óleo sobre a cabeça dele. Diga-lhe: Assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel. Depois, abra a porta e saia correndo. Não só nessa história aqui, mas em vários momentos da Bíblia e nessa parte do livro de Reis e Samuel, que a gente vê um pouco de Eliseu, Elias e outros profetas desse tipo, a gente vê que Deus tem uma maneira bem interessante de escolher as pessoas que ele vai usar. E não existe um método que nós possamos compreender. Isso está acima de nós, isso está além da nossa capacidade. Então nós não podemos questionar, né, o porquê que Deus escolhe essa pessoa e não escolhe aquela outra pessoa, o que Deus escolheu você se você é assim, assim, assado. Isso não é uma, uma, uma coisa válida. Então, quando Deus chama alguém para fazer alguma obra especial, algum ministério especial, algo de diferente, não estou falando de um chamado geral, né, como, por exemplo, missões, né, que todos nós temos que falar da palavra do Senhor e levar o evangelho dele, mas de algo mais específico. Quando Deus te chama para fazer algo, você, em nenhum momento, pode chegar e falar assim: não, não pode ser eu. Eu não tenho capacidade para isso. Moisés tentou fazer isso e Deus conversou com ele um bocado, até ele compreender que não era pela capacidade própria dele, não era pelo currículo dele ou pelo tempo de experiência dele que Deus estava chamando. Mas tinha algo ali no interior, algo que Deus via e Moisés ali naquela situação não conseguia entender. Mas Deus entende, Deus sabe, Deus nos conhece melhor que qualquer um. E é por isso que é importante que a gente entenda que Deus chama quem Ele quer e Ele sabe por que Ele está fazendo isso. Nós não temos condição de entender exatamente o porquê, porque se a gente for analisar com métodos humanos, a gente talvez ia falar assim: Davi não é um bom candidato para ser rei, é só um garotinho do campo que não tem a menor habilidade de, sei lá, de administração ou coisa assim, mas Deus olhou para ele e sabia que aquele homem tinha um grande potencial e faria grandes coisas. Então, Deus escolhe e Deus capacita, e essas duas coisas andam juntas e é bom a gente ter noção disso. Porque às vezes pode acontecer com você como aconteceu comigo, que um dia Deus me chamou para algo especial. E o meu pensamento imediato de complexo de inferioridade era: eu, eu não tenho capacidade para fazer isso. Mas, por acaso, eu tinha lido aquela história de Moisés falando com Deus no dia anterior. E no momento eu falei: bem, Deus, eu não vou dizer que não sou eu, que o Senhor está errado, porque Moisés tentou fazer isso e eu já aprendi com essa lição, né? Muitas vezes a gente vê alguns erros na Bíblia e a gente deveria aprender com eles em vez de cometer eles de novo. E eu falei: bem, Deus, se o Senhor está me chamando, o Senhor sabe por quê. Eu acho que eu não tenho capacidade. Então o Senhor vai capacitar, né? E foi assim. E dessa maneira foi. E eu não estou dizendo que hoje eu sou uma pessoa incrível e capacitada, mas com certeza eu olho hoje e falo: poxa, Deus realmente sabia o que estava fazendo e eu não sabia. Mas que bom que eu topei, que bom que eu falei: Deus, o Senhor é quem sabe, o Senhor é quem entende. Se o Senhor está me chamando para isso, o Senhor vai ter que mudar muita coisa em mim. E Ele mudou, e Ele continua mudando dia após dia. É por isso que a gente tem que confiar em Deus. Se Deus te chama para uma obra, se Deus te chama para um ministério, se Deus te chama para uma missão especial, não questione, não fale que você não tem capacidade, porque você está discutindo com Deus, alguém que conhece seu interior muito melhor que você, e dizendo que ele está enganado. O que, vamos ser honestos, é uma discussão meio besta, né? Meio besta. Então confie em Deus, confie nele. E quando ele te chamar, se ele te chamar, vá, obedeça, porque ele escolhe e ele capacita. Ele vai te fortalecer e vai te guiar e te ensinar a cada dia. Então, bom dia, fique com Deus e fique na paz.